Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nós, como dissemos ontem, hoje, aqui no estúdio, estamos ao vivo na nossa exibição dessa semana. A partir da semana que vem, se Deus quiser, serão 2 vezes também aqui no estúdio, sempre com programas bem de produção, de conteúdo. Até porque hoje trouxemos, eu vou mostrar aqui à minha direita, técnico Fabiano Dait. E à minha esquerda, Benhur Pereira, 2 técnicos nossos aqui, que estão de relevância, treinaram os principais times já do Rio Grande do Sul e vamos discutir uma bela pauta. Mas antes, vamos passar o vídeo dos 2 técnicos. Por favor, técnica. Processo. Benhur Pereira é natural de Santana do Livramento. Começou sua carreira como jogador, onde jogou em clubes como Novo Hamburgo, Avaí, Avenida, Vitória e Aimoré. Se tornou técnico em 2009 e treinou os clubes Passo Fundo, Aimoré, São José, Esportivo, Gaúcho, Novo Hamburgo, entre outros. Bom, então vocês tiveram mais esses vídeos passaram quando eu entrevistei eles durante a pandemia e agora, conforme a gente tem feito, nós todos vamos tirar as máscaras, já adotamos todos os procedimentos, tanto do distanciamento quanto do uso do álcool gel, e vou dar boa noite para os 2 convidados. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos, satisfação e agradeço o convite. Boa noite, Benhur. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite aí, o Maninho, que fazia tempo que eu não via aí, não, só nas redes sociais. E tu, que a gente foi para a resenha ontem, grande de futebol, né? Prazer estar aqui. Bom, a gente teve as situações aí esportivas e, vamos dizer, quase que inéditas, diríamos, num primeiro momento, e por isso a pauta de hoje, usando treinadores que têm muita vivência. Onde o técnico do líder sai do time e vai para a Espanha, do Inter, e o do Flamengo, terceiro colocado no momento, mas que está ponteando, foi demitido depois de 2 goleadas. Então vamos tratar um pouco desse assunto, mas de maneira geral, vamos começar falando um pouco de cada um. Fabiano, como é que está nesse momento, pós-pandemia, pior pandemia, quando tu estavas num trabalho mais distante, com esse projeto Todos pelo Futebol do Interior, como é que está a tua situação no momento? Nós estamos basicamente em casa, apenas via internet, com contatos, né, e conversando sobre o movimento, sobre o futebol, sobre a realidade, né, o que a pandemia causou, principalmente no nosso cenário do futebol gaúcho. E estamos muito preocupados, né, com aquilo que a gente vem vendo e principalmente com aquilo que a gente projeta para o futuro, né? Porque além de ver a realidade, quando a gente projeta o próximo ano, por exemplo, o que mais me deixa preocupado é que encerrou a divisão de acesso e a segundona, e o calendário do ano que vem do futebol gaúcho ele não foi ainda. Nós já estamos em 10 de novembro e nós não temos nem a perspectiva de um calendário. Então isso aí me deixa muito preocupado. Nós vamos discutir até sobre isso, nós estávamos falando do bastidor já um pouquinho, nós vamos discutir um pouco mais. E tu, Benhur, como é que está aí tua realidade agora? Na verdade, sempre acompanhando, né, o futebol, que faz parte da vida da gente, fazendo contatos, né? Isso é importante. Tenho participado de vários programas para falar do que a gente gosta, né, que é futebol, mas ligado aí para o ano que vem para ver exatamente o que pode surgir aí. A gente sempre, nós treinadores precisamos estar sempre, né, informados, não só com
do trabalho da gente, mas dos outros trabalhos, até para a gente também ter uma evolução no futebol, né? E ele anda bem quente por aí, né? Esse futebol, né? Até a gente... Por isso que a gente trouxe duas grandes personalidades e locais ainda, que já têm histórias em clubes aí, e belas histórias, que foram contadas nos nossos programas remotos. E antes de fechar, só para dar uma palhinha, né? Qual é a opinião de vocês, dos dois, sobre as demissões ou saídas de ambos os treinadores? É sobre o Dominic. Eu acho não, né? A opinião é muito clara. Foi o maior erro que o Flamengo poderia ter feito era ter contratado um auxiliar de um técnico estrangeiro para comandar um time campeão de tudo, né? Então, para mim, esse era certo o erro, o fracasso, só realmente num chute, né, muito grande. E demonstra aquilo que a gente vem discutindo também, né? Todo o amadorismo de quem faz o futebol no nosso país. A gente sonha, a gente tem ideias assim sensacionais, né? Com o dinheiro que é do clube, o dinheiro que é da torcida. Tu me trazer um auxiliar técnico, né? Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Sem experiência de campo, Sem experiência nenhuma. Né? Ele treinou o New York Red Bulls, mas foi a pior temporada na Major League que ele teve. Então, olha, é quase que como se tu não precisa nem comentar. O Flamengo já tinha que ter mandado ele embora quando ele chegou aqui. Na primeira conversa dele com a imprensa, tu já via que ele não tinha o perfil de treinador, e sim de colocar o Cone lá pro Guardiola, né, deve ser muito bom para esse tipo de trabalho. Não, isso é muito claro, é muito diferente de tu ir lá na frente, tomar conta de um negócio, de tu simplesmente apoiar um negócio. Então, ali, para mim, na primeira entrevista dele, tu já via que ele não tinha o perfil de comandar um time com a cobrança que é. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no interior, na divisão de acesso, tem mais cobrança do que no time que ele treinou. Não tenha dúvida, com certeza. Isso aí, bem, vamos lá. Ô Maninho, e uma das questões assim que tu falaste, eu até li um post na internet tua, da questão da multa rescisória, né? E aí eu faço a pergunta, né? Quem é o responsável por esses valores depois quando o clube está quebrando, né? O clube está todo endividado. Pela grandeza dos títulos do Flamengo do ano passado, o Flamengo deveria ter escolhido o melhor treinador que o dinheiro deles pudesse dar. Não, teoricamente, né, uma invenção. Também acho que deve ser uma grande pessoa. Tem atrás, tinha na frente, na verdade, o Guardiola, mas é um trabalho bem diferente. Existem perfis para cada, né, clube e de cada pessoa. Né? E de função, né? E de função. E a situação que eu vejo do Flamengo em relação a essa tomada de atitude é que tu vê em vários clubes. Eu acho que é esse cuidado que tem que ter. Eu vi uma entrevista, eu acho que foi não sei se foi do Abel, que eu vi que tu precisa ganhar os primeiros jogos para tu ter tranquilidade quando tu assume. Aí tu vai desenvolver o trabalho. Como é ruim isso, né? Quer dizer, tu tem que ir lá chegar, às vezes tu não conhece ninguém, tu tem que montar um problema que tem tático, daqui a pouco dentro do grupo, algumas questões de relacionamento, tu tem que chegar e ganhar. Senão aí tu vai desenvolver o trabalho, né? É complicado. É bem complicado, né? E essa onda aí de trazer o técnico de fora, para mim é uma onda muito, muito clara que tem, né? É tirar a responsabilidade deles, né? E até criar uma certa atitude diferente, né? Uma coisa que está inovando, está trazendo pessoas de fora. Eu quero fazer algumas perguntas assim. A escola portuguesa de futebol é uma escola que realmente ela estudou, principalmente a periodização tática, certo? Quem é o melhor treinador da escola portuguesa? Mourinho. Se eu lembrar outro. Eu também, não tenho dúvida. Eu acho Mourinho. que é o Mourinho. Ele é o melhor. Mais títulos, Que tem mais títulos é o Mourinho. Ele é o melhor. Eu acho Então que o Brasil foi lá e trouxe o segundo escalão dos técnicos. Se o melhor, ele é o mais defensivo do mundo,
Quer dizer que a gente foi lá e trouxe o segundo esquadrão para ser o mais ofensivo no Brasil. Nós não temos conhecimento daquilo que é Mas isso que está falando é perfeito, é o conhecimento de quem tu vai trazer. Tu tem que saber como trabalha esse treinador para botar no teu grupo ou no teu clube. Isso daí é que o futebol não tem explicação. Maninho, eu te faço uma pergunta, Cláudio, a mesma coisa. Tu acha que eles sabem exatamente como trabalha esse treinador? Ou alguém foi lá e disse, eu acho que ele trabalha assim? Isso tem sido, antes de falar, isso tem sido o principal ponto de pergunta de todos os programas esportivos, e é o que tu falaste bem no início, se o clube está sabendo o que está planejando de modelo de jogo ao contratar o treinador. Não sabe. Sonha que sabe. Sonha. Vamos já entrar no Inter, tá? O Inter fez o procedimento correto, o Inter fez. O Inter, quando demitiu o Odair, né? Demitiu um técnico que pegou um grupo limitadíssimo e foi vice-campeão de uma competição extremamente difícil. Né? Colocou o Inter na Libertadores. Então, o Inter avaliou que o trabalho do Odair era fraco. Uhum. Nós vamos trazer um técnico. Quem é o técnico que nós vamos trazer? E aí, Kudê. Por que o Kudê? Não, porque é ofensivo, porque joga não sei o quê, joga propositivamente, né? Marca pressão, tem um futebol diferente. Vamos trazer uma metodologia de futebol. O Inter esperou meio ano, trouxe 12 jogadores, não ganhou a vaga na final do Gauchão, um time de 10, 12 milhões contra 11 times de 1 milhão. Ganhou a vaga na Libertadores ali, tropeçando, jogando com 8 volantes, mas sempre assinando embaixo um discurso que era propositivo e atacava. Não sai jogando. Não sai jogando. Tudo da boca para fora. Porque lá dentro, quando tu para olhar o jogo, tu tem que voltar o jogo e olhar novamente o jogo para dizer isso. O Inter é líder. Não, realmente, o Inter é líder. Não, e o trabalho é bom. O trabalho é bom. Que é ruim. Só em cima do que foi falado da ideia. Isso aí. Eu acho que o grande mérito do Kudê é dentro do que ele tinha fazer um bom time competitivo. Agora, aquela ideia que o Internacional, que o Moledo não pode jogar, que o Inter vai sair jogando, mas quando o Inter sair jogando? Pois é. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos com essa bela discussão da noite de hoje. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta com Esporte na TV nesta terça-feira, melhor semana do ano, eu venho dizendo para vocês. Semana de quê? Meu aniversário. Estamos aí completando mais um ano nesse final de semana. E com o prazer de estar hoje no estúdio com dois amigos treinadores referência aqui no nosso estado. Já inclusive vamos com competições, inclusive para aqui, o Fabiano, um jogo que movimentou o Brasil inteiro, aquele Corinthians Avenida, onde quase classificou e derrubou o time no Corinthians. Mas nós estávamos discutindo uma situação e cada um colocando muito bem as realidades, que não existe essa questão. Muitas vezes eles acham
os dirigentes que estão num pensamento e não trazem pessoas de acordo com esta realidade. Mas voltando aqui nos bastidores, nós falamos de alguns detalhes durante o intervalo. De acordo com o jogo e muito do que nós estávamos falando, até do Internacional, vamos citar 2 jogos. O jogo Inter e Atlético, quando o Inter ganhou de 1-0, e Inter e Flamengo, 2-2. Como é que foi Fabiano, como tu contou para nós aí no bastidores? Eu estava comentando que o discurso do Inter, e é claro que a torcida vai comprar esse discurso, mas é um discurso furado, né? Que o Inter é propositivo, que o Inter toma iniciativa, que o Inter joga para frente. Aí, contra o Atlético, ele teve 60 e poucos por cento de posse de bola, e contra o Flamengo teve 70% de posse de bola do adversário. Parecia uma avenida jogando. Com todo o respeito ao meu time, né? Era do meio para trás. Quando alguém chegava do meio do campo, eu dizia: volta! Volta. Volta. Sai! Eu olhei e pensei assim: mas então eu sou ofensivo, eu tenho que mudar o meu discurso. Eu vou começar agora a dizer que eu sou ofensivo. Eu vou só dizer. Porque é o que os caras fazem, Benhur. O cu dele tinha um chilique, aquele com o cachecol dele. 43 graus, suando, e o cachecol dele levava ele pro lado. E ele aqui, ó, pros caras. Mas era pra defesa. Não era nunca pro ataque. Ô, Maninho, e vocês já não prestaram atenção no jogo domingo? Eu assisti o jogo domingo. Eu já estava cansado de olhar o Curitiba no primeiro tempo, parecia que não queriam correr, né? Uhum. Depois o Curitiba deu aquele up do gol. Aí o Internacional não conseguiu, soube. aí veio a expulsão, né? Infelizmente, tudo. Mas, e aí eu estava prestando atenção, a gente sempre presta atenção nos treinadores. E uma das coisas que me chamou muita atenção nos jogos do Inter, principalmente quando hoje não tem o torcedor, tu escuta muito o Kudê falando. Nesse jogo ele estava em silêncio. Eu acho que já havia alguma coisa, eu acho que não sei o que acontece, não só com o convite, mas eu acho que internamente também ele havia meio que cansado um pouco, ou não estava aquilo que ele pensou, ele não estava conseguindo executar. Agora, fecho com o Maninho, eu acho que o Inter ele é intenso, marca alto nos primeiros 15. Uma bela de uma tática, que o adversário hoje, e alguns eu não entendo, querem sair jogando. O Bragantino tentou sair jogando 2 vezes contra o Inter, perdeu, tomou 2 gols, e 15 do segundo, o Inter sempre faz isso. É uma estratégia boa. Agora, nunca o Internacional, ele fica o tempo inteiro lá em cima, né? Até porque eu acho que pelo nível de jogador, de idade de alguns, né? Uhum. Porque tu só tem hoje um atacante, que é o menino que joga pelo extremo, o Marcos Guilherme. Que é o que faz a marcação alta, que tem aquele sprint para dar, e é a partir dele que começa, né? Uhum. Mas, daí dentro dessas situações, a gente viu aí, já foram contratados 2 técnicos. Foi Rogério Ceni, que vinha fazendo um belo trabalho no Fortaleza, e saiu do Cruzeiro, não durou lá 1 mês e pouco, voltou e estava bem de novo. E aqui volta o tradicional Abel Braga, campeão do mundo, campeão da Libertadores e etc. O que vocês pensam tantas das 2 novas trocas, e ao mesmo tempo, será que foi pensado o que fazer? No caso do Inter, eu acredito que o Inter fez... Não tem como tu questionar o Abel no Inter. O Abel levou o Inter ao título mundial. Aquele grupo do Inter, aquele projeto do Inter foi comandado pelo Abel, certamente tem contribuição. Então, quem é que pode entrar para dentro daquele vestiário e ser uma carga positiva, né? Um comandante, sem dúvida nenhuma, para mim, é um técnico que vai somar. Não tem as ideias revolucionárias, talvez não tenha esse discurso, mas ele tem uma história muito grande dentro do clube. A questão do Rogério Ceni, eu vou dizer para ti que eu tenho, e aí sim eu quero aqui falar em relação à nossa classe, né? Se eu fosse o presidente do Fortaleza, eu assinava um documento que jamais o Rogério Ceni colocaria os pés no clube, porque ele 2 vezes abandonou o clube. Uhum. Não interessa se mas é o Flamengo, é o Cruzeiro, então pode ser qualquer um, porque qualquer um desse nível vai ser maior que o Fortaleza. Uhum. E quando tu assume um compromisso, tu jamais poderia, né, fazer o que fez. Então, quando o diretor demite o treinador, é por causa dessas coisas aí.
Porque se tu recebe uma proposta, tu sai. Agora o Rogério Ceni também vai dizer isso. Não, mas se eu perco 3 jogos, ele me demite. Então tu vê, esse é o tipo de relação que nós temos. De um jogar pro outro sem ter um pensamento de estabilidade e de um trabalho profundo, né? Tudo que o treinador quer não é o quê? Continuidade? E havia lá, né? Não é segurança? Lá ele tinha isso, então quer dizer que ele não quer isso. Ele quer o quê? Ele quer vir pro jogo amanhã. O que o Rogério Ceni quer é jogar o jogo amanhã contra o São Paulo e ganhar o jogo. Porque daí ele vai dizer que ele ganhou, né? Porque há 2 semanas atrás, o Flamengo tomou 4. Isso. Então se ganhar amanhã, porque foi ele. Ele chegou dentro do vestiário, chutou um balde, fez lá uma... Arruma a lâmpada. Isso. E aí, escureceu tudo, mostrou o caminho da luz, venceu o jogo. É isso que ele quer. Benhur. Na verdade, a questão do Rogério, eu também concordo com o Maninho, mas aí eu vou botar na visão do Rogério, né? Veio a grande oportunidade. Se vai dar resultado, nós vamos ver. Mas eu fecho com o Maninho. Eu acho que deveria de haver uma mudança nessa questão, para que o treinador tivesse uma estabilidade de poder fazer o seu trabalho e também que o clube tivesse essa garantia. Só que, infelizmente, né, algumas questões de ética não tem, né? O futebol tem quem vai pagar, né, quando há rescisão. Agora o Inter deve ganhar alguma verba aí com a saída do Cudê. Imagino que o Rogério deva pagar alguma coisa para o Fortaleza. Não é o Rogério, é o Flamengo, né? Mas eu acho que está precisando ter um pouquinho mais de ética. Agora, né, o Maninho falou isso, e quantas vezes, né, a gente está numa corrente boa, daqui a pouco 2, 3 jogos, tu já é julgado por 2, 3 jogos, sai o treinador, né? Quem sabe não vai acontecer isso. Eu vou acrescentar Rogério, 2 detalhes para vocês, que um é nosso colega e amigo, o Gersinho. Sim. Falei com ele hoje ainda, né? Hoje, até por causa do programa, queria uma opinião dele. E por que ele foi demitido, né? Ele saiu de um time de 2ª divisão do Paraná para a Série B, né? Ele foi entrevistado, participou e tudo do nosso programa. E ele disse, foram 3 derrotas e aqui não aguentaram mais. Mas graças a Deus ele vai ter um trabalho lá. Aí no caso dele, eu já digo que são 4 anos, né? São 4 anos criando desgaste, são 4 anos de uma relação. Aí qualquer problema Aí já é diferente. Aí de repente o diretor já pensa, não, já chegou no limite. Eu até entendo. Agora, 3 meses. Né? E aí tu começa a ver o histórico do Flamengo. O Jesus veio, foi ele que montou o time campeão de tudo? Não, né? Ele já pegou no meio do caminho, né? No meio do caminho. Inclusive, no final, o primeiro né? Por que ele largou? O primeiro jogo, lembra? 3-0 Bahia, onde ele não tocou na bola, o Flamengo. Por que ele largou? Porque ele não tinha segurança nenhuma. Então ele sabia que o primeiro saiu por cima, né? Saiu por cima. Então, é o mesmo caso. Eu acho que do caso do Cudê, ele já vinha com desgaste. Aquela entrevista do Rodrigo Caetano ali foi a do jogo retrasado, né? A clássica entrevista de quem tem problema interno, né? E aonde tem problema interno é realmente uma situação difícil de lidar. Eu tenho um caso que eu saí de um clube, uma situação muito difícil para mim, que eu até... mas tu vai dizer isso lá, eu estava pensando justamente na pauta. Só que eu saí líder do Pelotas, da divisão de acesso, porque eu assinei o contrato contrato de boca com um presidente. E aí trocou o presidente. Quando trocou o presidente que assumiu chegou para mim e disse assim, que M de time vocês fizeram, né? Deu assim, não, é o meu time, cara. E eu não costumo diminuir as minhas coisas. O meu time é bom. O nosso time é muito bom, presidente. Não, mas eu não gosto desse. Não, para mim eu gosto. Para mim são os melhores do estado. Ele olhou para mim e disse assim, já tinha me falado que ia ser difícil a relação contigo. Passou 3 rodadas, eu estava líder, nós estávamos líder, eu pensando assim, cara, quer saber de uma coisa? Vou sair agora. Não vai dar certo, ele vai... Uma hora... E aí ele já tinha contratado já alguns outros jogadores e o desgaste é só esperar. Ele estava esperando o resultado. Como o resultado não veio, não deu tempo para ele. Acabou saindo antes. Tá entendendo? Sim. Eu estava falando contigo ontem, nós Isso, estávamos conversando, ontem, eu estava falando a questão do Renato. O Renato tem um desgaste no Grêmio, mas eu assisti o jogo domingo e eu disse para o Cláudio, tu vê quando o treinador está a tempo no clube, as mudanças que são feitas com o conhecimento do atleta que tu tem.
até comentei do Tassiano, né? Isso. Às vezes eu não entendo o Renato que tenta botar o Tassiano em outras funções, quando ele bota pelo lado direito, quase que nem o Ramiro, ele decide o jogo, ou fazendo gol, ou fazendo uma jogada de cruzamento. Então eu não entendo às vezes o Renato essa questão, mas aí tu começa a ver que em algum momento ele tentou mudar alguma coisa. E eu te falei, o Grêmio era aquele tic-tac cansado agora nesses últimos tempos. Hoje o Grêmio ficou veloz. O Grêmio continua com o toque, ali não vai mudar, mas já mudou os laterais de velocidade, já são 2 extremos de velocidade, com a saída do Alisson. O Alisson é um jogador extremamente tático, né? Mas aí já entrou um veloz e o Grêmio mudou o jeito. E vai mudar, e o adversário que não se der conta disso, ele vai sofrer muito, porque ele vai esperar que o Grêmio toque a bola, daqui a pouco o Grêmio vai tocar, em algum momento o Grêmio vai dar uma recuada e aí vai ser o que ele fez nesse último jogo, né? Como é bom, né? O Maninho trabalhou tempo em clubes também, eu trabalhei em alguns clubes quase 1 ano, 2 anos, tu começa a ter o domínio, né, fácil dos treinamentos, começa a aprender com um jogador, tu muda uma função do jogador, então isso é muito importante. E o Grêmio do Renato, mesmo com os desgastes, que às vezes não é fácil tu ganhar sempre, né, ou tu fazer um jogo sempre, em algumas mudanças táticas e até de atletas, mas tu vê que aí tem qualidade, aí tu começa a ser mais competitivo, né? Com certeza. Última pergunta para os dois. Ontem, uma frase do Guardiola após o jogo do Liverpool. Nesse período de pandemia, eles estão jogando até mais que nós aqui no Brasil, lá na Inglaterra, né? O único papel que está sendo é ser gestor de pessoas. Sim. Concordam? Concordo, porque realmente tu não treina, né? Tu não desenvolve um pensamento, uma ideia, tu não impõe uma questão de trabalho pro teu... E sim, tu recupera e joga e conversa. Tu administra pessoas. Concordo, acho que tu tem que primeiro, e eu acho que a primeira característica do treinador é saber gerir os jogadores, direção, imprensa. Comissão, né? Tu tem a tua comissão, que são vários, né? Tu tem que gerir isso. E acho que importante nesse contexto todo é tu ter um staff muito bom. Aí quando tu fala que tu vai trazendo o Abel, mas o Abel pode estar um pouco ultrapassado, mas tu acha que o Abel vai vir sozinho, gente? O Abel vai comandar o grupo, ele vai dar ordem, mas quem vai fazer o trabalho são a comissão, não é, Maninho? A gente às vezes trabalha porque a gente tem que trabalhar muito, porque a gente só tem 1, 2. Os caras, o Cudê trouxe 4 auxiliar. Então tu imagina, tu vai lá, pessoal, tu faz isso, eu quero esse trabalhando assim, o outro assim, pronto. Então não é, eu vejo o Turra trabalhando muito com o Filipão avaliando o treino, com toda a experiência que tem, com toda a visão, mas quem está lá no campo é o Turra, mas já foi determinado lá nas reuniões da comissão, né? Então eu acho que... Nós estamos, infelizmente o tempo está esgotado, mas antes, mensagem final, Fabiano Dait. Agradecer, né? E pedir que as pessoas continuem com a noção bem clara, né, do perigo que é a pandemia, né? Nós estamos aí numa fase bem crítica, e que as pessoas tenham consciência, né, do número de mortos e que a gente saiba abrir mão de algumas coisas e principalmente preservar a vida de todos. Muito bem. Benhor, mensagem final? Queria mandar um abraço para esse povo aí que me escreveu aí, o Rafael da Santo Afonso, o Luciano Ferreira, que disse que trabalhava, ele era pequeno, da onde, né? O William Silva, que foi meu jogador, o pessoal, obrigado aí e agradeço estar aí no programa. Estamos torcendo, né, para que os treinadores tenham um pouco mais, né, de tranquilidade e deixem de desenvolver o trabalho aí, porque nós temos ótimos técnicos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. A gente teve, por isso a pauta era essa e acho que rendeu mais ainda. Trouxemos mais assunto para você, telespectador, que está acompanhando, pensar e avaliar cada situação que cada clube faz. Fico muito feliz pela presença, Fabiano, Benhur. E dessa forma encerramos esse Esporte na TV, aqui ao vivo dos estúdios. Semana que vem estaremos de volta também no estúdio e amanhã mais um programa remoto. E continue com a programação da Vale TV.